Bom dia. Eu já estou muito presente aqui mesmo. Nem é bom falar isso gravando, porque o pessoal em Belo Horizonte começa a me ligar. Por que você está indo lá e não vem cá? Pois é, deixa eu falar com vocês. Nós estamos trabalhando este tema sobre os desafios da família no terceiro milênio, os desafios psicológicos, emocionais, desde ontem, quando nós começamos a trabalhar focando sobre limite na relação pais e filhos. E hoje nós vamos ampliar um pouco mais algumas das nossas dificuldades, porque o tema, na realidade, ele é muito amplo. E ele traz muitos enfoques para a gente aprofundar no processo de autoconhecimento. Então, se a gente for falar de limite, de liberdade, da amizade para conosco, para com os familiares, do perdão, existem muitos pontos para a gente poder trabalhar nessa relação aí. Então, olha só. No livro Desafios da Educação, a pergunta de número 21 é um livro psicografado por Raul Teixeira sob a orientação do espírito de Camilo. A pergunta de número 21, ele coloca para nós assim, o Raul perguntando para Camilo. Ele pergunta assim: há espíritos que, por imaturidade, não conseguem compreender a doutrina espírita? Por imaturidade. E aí o espírito de Camilo coloca que existem muitos espíritos que têm dificuldade, mas não necessariamente por imaturidade. Tem espíritos que têm dificuldade porque o que eles estão trazendo de passado, a bagagem está tão arraigada no estado íntimo deles que quando você apresenta posturas novas, doutrinárias, evangelizadas, espiritualizantes, eles têm dificuldade de assimilar. Estão tão presos na questão do materialismo ou em outras crenças que quando você vem falar de reencarnação, eles não aceitam a ideia. Estão tão presas às viciações, essas pessoas tão presas às viciações da terra, que quando você fala em desprendimento dos bens terrenos, eles te agridem. Então, necessariamente não é imaturidade, é aprisionamento do seu estado íntimo em função de bagagem já conquistada, mas uma bagagem que muitas vezes os leva a caminho pernicioso e não necessariamente um caminho edificante. Olha como que já é o primeiro ponto de vista que o Camilo traz para nós, porque a gente acha que a doutrina é que está difícil para esta ou aquela pessoa, e não necessariamente. É a pessoa que não dá abertura para ir além daquilo que ela já tem semeado lá atrás. Entenderam? Continuando, nessa mesma pergunta ele coloca assim, mas como, a mesma pergunta, porque a número 21 são duas perguntas, mas como devem proceder os pais diante das situações onde os filhos não aceitam se envolver com a doutrina espírita? E aí nós vamos dissecar essa resposta. Porque quando ele fala como devem proceder os pais diante dos filhos que não aceitam, aí nós temos aí dois perfis de filhos, a criança e o adolescente. A criança e o adolescente. Aí o filho adulto a gente não precisa comentar com ele. Por quê? Porque o filho adulto já é adulto. Aí a escolha é de quem? É dele. Aí ele é livre para fazer a escolha. A gente é que acha que pode ficar escolhendo pelos filhos. A gente é que acha. Uma senhora me ligou para conversar sobre o filho dela, e ela falou, mas meu filhinho, eu vi que ela estava consternada e tal. Eu falei assim, quantos anos tem o seu filhinho? Ela falou, 38. Eu falei, não, pede o seu filhinho para me ligar. Né? Porque se ele já dá conta de me telefonar, mas tem pais que não conseguem entender que os filhos já cresceram. E acham que o menino de 25 anos, ele vai reunir com os amiguinhos. 25 anos não reúne com amiguinho, não. E ai de você, se abrir a boca. O de 15 já não aceita o diminutivo nos colegas. Não são os coleguinhas. Fala isso com seu filho de 15, de 17. Ô minha filha, você vai reunir com suas coleguinhas hoje? Ela sai vomitando blasfêmias contra você. Então não fala. Eles já querem o espaço da adultescência. Eles já estão caminhando para isso. Estão no final da adolescência aí.
Mas quando coloca como proceder com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita, que é a pergunta de número 21, e aí olha o Camilo colocando, primeiro precisamos avaliar se o desinteresse não é dos próprios pais. Primeiro. Porque muitas vezes o desinteresse parte dos pais. O desinteresse, o envolvimento, os pais acham importante, mas não o leva. É bom se ele frequentasse, mas o próprio pai não frequenta. Mas se os pais leem, pode incentivar os filhos à leitura. Se os pais trabalham, pode incentivar, pode fomentar os filhos ao trabalho. Se os pais assistem reunião, influencia para os filhos assistirem evangelização. Então, esse movimento a gente precisa fazer. Eu faço da minha parte, os meus filhos farão também. Tudo bem? Ah, mas se eles não quiserem, criança, a gente vai fazer 3 propostas. Primeiro, você conversa com ela. Se ela não aceitar, você insiste. E se ela ainda assim não aceitar, você impõe. Uma colega minha falou assim, mas se a gente saiu da ditadura, não usa essa palavra impor não e tal, usa assim, conduz. Está ótimo. A gente conversa, insiste e conduz. Ficou melhor assim? O que significa isso? A criança não tem livre-arbítrio para escolher se ela vai ou se ela não vai. Criança não tem livre-arbítrio. Quem determina o livre-arbítrio da criança é a gente no papel de pais. Ah, mas se ela não quiser, o Raul Teixeira coloca da seguinte forma, se a criança não quiser participar da evangelização, se ela não quiser, os pais estão envolvidos, mas ela não deseja, ele fala assim, não assente com a criança para discutir e contra-argumentar com ela. Não faça isso. Você fala, vambora, estou indo, sua mãe também anda logo, estou fechando a casa, vem atrás de mim. E sai e ele vem atrás e pronto, acabou. Mas tem pais que falam assim, deixa eu perguntar para ele. Por que ele não quer? Ele fala assim, porque a tia é chata, que a professora é feia, porque aquela história eu já conheço. E ele vai contra-argumentando, daí a pouco a contra-argumentação dele nos provoca, e a gente fala, tá bom, deixa ele aí. E aí a gente vai abrindo mão de estar evangelizando a criança. E nós não vamos deixá-la. Tá claro? Aí alguns colegas do movimento espírita me disseram assim, Emerson, mas a gente ficar forçando, será que a gente não vai estar pressionando? Daí a pouco ele vai criar um trauma e não vai querer participar de mais nada. Peguei e coloquei assim, eu nunca vi uma criança entrar para a escola com 4, com 5, com 6, sem passar por algum episódio de choro. Ou a criança, ou a mãe, ou os dois. Nunca vi. Sempre tem algum episódio de choro. Mas eu nunca vi os pais recuarem e falar assim, gente, eu não vou forçar a ler para a escola, não, porque senão ele vai ficar traumatizado, nem vai aprender a ler e escrever. Pode levantar a mão aqui no auditório, se algum pai deixou de levar o filho na escola porque chorou no primeiro dia, no segundo. Se chora, o que a gente faz? Insiste. Aí se ele chora de novo, o que a gente faz? Insiste. E depois, se ele chora outra vez? Não, conduz. Né? Aí a gente vai lá e conduz, ou seja, vai ter que ir pronto. E ninguém pensa assim, ele vai ficar traumatizado. No futuro ele vai largar os estudos. Vai largar os estudos porque é malandragem. Vai largar os estudos porque o mundo fez uma outra proposta e ele resolveu abraçar a outra proposta. E vai largar os estudos porque nem por malandragem e nem por proposta, mas por preguiça. Ele vai largar os estudos por outro motivo, mas não vai largar porque ficou traumatizado nos primeiros dias onde ele chorou. Eu acho que depois de eu falar, tem uma criança subindo para evangelização. Não sei se isso tem a ver, coincidiu exatamente na minha fala. Então, você imagina que a dificuldade, inúmeras vezes, ela é nossa. Porque quando a gente deixa de levar, a gente também se acomoda. E se conforta. Já que não quer, deixa para lá. Futuramente ele vai. A gente obriga o menino a entrar para a escola e aprender aquelas situações ali de inúmeras vezes obsoletas que nós não vamos usar o resto da nossa vida.
Não vamos. Evangelho, a presença do Cristo, que nós vamos usar para a eternidade, a gente não obriga, não. A gente deixa estar. O Cristo a gente pede, a gente deixa que o Filho espere, e a gente espera também. Essa cultura que está aí nas escolas, na maioria delas, completamente obsoletas, uma série de coisas a gente não aplica. Eu estive no Congresso em Educação, em Goiânia, na época o Rubem Alves estava reencarnado, e uma das palestras era, a abertura do Congresso era dele, a outra palestra era minha, e nós chegamos lá, eu comecei a conversar com ele a respeito da educação no movimento atual hoje no sistema brasileiro. E ele foi colocando, Rubem Alves, eu estou colocando alguns anos aí, não sei se foi, tem 5, 6 anos atrás, ele ainda reencarnado, mas com uma lucidez, depois dos 80 anos, mostrando o que não está funcionando no nosso sistema educacional. Mas, inúmeras vezes desprezado, como foi Paulo Freire, que foi fazer o movimento dele na América, mas não conseguiu ser reconhecido no Brasil. Quando ele foi assumir posturas do Brasil, é tanto senão daqui, senão dali, que quando ele assumiu a secretaria lá em São Paulo, mal pôde desenvolver o trabalho que ele começou lá na década de 60. Ou seja, esta educação obsoleta, nós obrigamos os nossos filhos a absorverem. A educação evangélica, doutrinária, espiritualizante, que é para a eternidade, a gente fala, deixa estar. Vocês querem ver um exemplo do que nós aprendemos? Nós vamos fazer uma dinâmica de, agora, aqui no salão, de 15 segundos. 15 segundos. Durante 15 segundos, vocês vão fechar os olhos e vão pensar em algum momento da escolaridade de vocês. Seja no ensino fundamental, no médio, superior, não importa. Algum momento da escolaridade, lá atrás. 15 segundos. Podem fechar os olhos. Ok, podem abrir. Alguém lembrou daquele momento mágico que você aprendeu sobre produtos notáveis na matemática? Não? Alguém lembrou daquele momento que você conseguiu fixar as 17 regras de colocação da vírgula no texto? Vocês não sabiam nem que eram 17 regras, né? Pois é, aí a gente aprendeu, depois de tanta regra, aprender assim, você vai lendo, cansa vírgula, lê, cansa vírgula, lê. Hoje todo mundo coloca vírgula nos textos. Alguém lembrou sobre aquele momento que você conseguiu fixar a teoria da importância da mitocôndria dentro da célula? Também não. Tá ótimo, então eu sei o que vocês pensaram. Qual pessoa que marcou? Qual relacionamento que foi mais saudável? Com quem que vocês brigaram? Quem que marcou positivo ou negativamente? Quem que vocês têm contato até hoje? Quem que vocês têm saudade, embora não tenham contato? Ou seja, o que ficou para nós naquela época lá atrás? As relações, as amizades, os conflitos, ou seja, ficou o relacionamento interpessoal. E muito do que a gente aprendeu lá atrás se perdeu. Se você sentar hoje para estudar, você vai ter que reativar sistemas que estão adormecidos no inconsciente profundo. Por quê? Porque nós aprendemos há 20, 30, 40 anos atrás. Então, essas relações é a mesma que a Casa Espírita propõe. As outras religiões também propõem. Relações de amizade, de aprofundamento, de sinceridade. Propõem. Mas abraçar essa relação é uma escolha pessoal. Então nós vamos trazer os nossos filhos para a evangelização. E se eles não quiserem, vão vir a si mesmo. Ah, mas e se os pais tiverem desacordo quanto à formação religiosa? Que aquele que seja, ou aquele que é o frequentador, que seja este o fomentador da caminhada do filho. Se o pai disse que é espírita, mas não frequenta a casa espírita, e a mãe é católica, mas frequentadora, trabalhadora, atuante dentro da igreja, então que ela leve o filho para o catecismo. É melhor ela levar o filho para o catecismo, porque ela é presente, do que o pai que diz que é espírita, o filho passa a ser espírita, mas não aparece nunca na evangelização da criança. Agora, se os dois estiverem dividindo o movimento espírita, os dois trabalhando, os dois frequentando, que os dois tragam.
Ah, mas e no caso do jovem? Se eu disse que com a criança a gente conversa, a gente insiste e a gente conduz, com o jovem a gente conversa, escuta o que o jovem tem a dizer, porque ele tem sempre algo a dizer. E espera. Com o jovem você não vai medir força com ele. Você não vai medir força, não. Mas a gente tem argumentações. Que o que o Camilo coloca na resposta dessa pergunta de número 21? Vamos usando o sistema de persuasão que nós temos acesso. No papel de pais, eu tenho acesso a alguns instrumentos de persuasão. Então, eu vou usar esses instrumentos de persuasão. Eu vou usar. A partir do momento que eu vou usando, eu vou vendo a eficácia deles. Sem ameaça, mas a relação ela é de favorecimento. Eu o favoreço em algumas coisas, ele também precisa me favorecer em outras. Aí eu vou falar com ele assim, meu filho, eu gostaria que você frequentasse o grupo de jovens. Ele está lá, por exemplo, com 14 anos, com 17. Ele vai falar assim, mas eu não quero. Meu filho, mas eu gostaria que você frequentasse. Ô pai, mas eu vou ter que frequentar só porque você quer que eu frequente? Aí os pais falam assim, não, porque Jesus, meu filho, é importante. Gente, não precisa falar nada de Jesus, não. Não fala de Jesus. Fala, meu filho, eu gostaria que você frequentasse por isso mesmo. Mas só por sua causa. É, por minha causa. Você nem precisa falar de Jesus, ele vai escutar lá dentro. Porque quando você começar a falar de Jesus, não vem com essa conversa de Jesus, não. E aí ele começa a ir contra as suas posturas que já estão alicerçadas. Ô Emerson, mas é justo que ele faça só por nossa causa? É. Aí se ele te perguntar, mas eu vou fazer só por sua causa? É, meu filho, por minha causa. Você sabe por quê? Eu faço um monte de coisas por sua causa que eu não quero. Aqui, a festa que você vai, naquela turma, com aquele grupo, naquela casa, eu patrocino, eu nem quero que você vá. Aquele show, eu te levo, eu te busco. Eu nem sou a favor daquela banda, mas eu permito. Quando você sai, viaja ou vai para acampamento, eu pago. Eu nem gostaria que você fosse. Se eu faço uma série de coisas para te atender, por que você não pode fazer para me atender? Ou seja, a relação de solidariedade, relação de reciprocidade. Conforme coloca para nós Clarencio, no capítulo 13 do livro Nosso Lar. Quem não coopera, não recebe cooperação. Ele fez, ele recebe. Ele não fez, ele não recebe. A nossa relação com Deus é assim, gente. Se você trabalha, o seu patrão paga seu salário. Se você não trabalha, é um patrão danado, ele foi lá e descontou. Ué, mas você não foi. O patrão é que está errado? Se você não trabalhou, ele descontou. Olha que coisa mais justa. Você faz, você recebe. Você não faz, você não recebe. A nossa relação com Deus é assim. Então, imaginemos nessa relação com os nossos filhos. E aí, quando eles fizerem as suas escolhas na fase adulta, eu não quero frequentar mais. Está ótimo. Eles são livres. Eles são livres. Capítulo 1 do livro O Homem Integral está intitulado Fatores de Perturbação. E a Joana de Ângeles fala para nós de 5 fatores de perturbação da alma. Medo, rotina, solidão, ansiedade e a liberdade, entendendo como mau uso da liberdade. Fatores de perturbação da alma. Então, a liberdade, por exemplo, que eles passam a ter na fase adulta é de escolha deles. Mas a consciência tranquila é um movimento nosso, que nós fizemos o que a gente tinha que fazer. E se eles não aceitarem? Está ótimo. A escolha deles. E se eles quiserem? É bom para eles, não é bom para mim, não. Se eles resolverem ser espiritualizados, frequentar outra igreja, fazerem visitas a asilo, instituições, presídios, é bom para eles. Mas vai ser bom para mim não. E se eles não forem, mal para eles. Mas eu vou ficar mal. Eu não vou, não. A escolha é deles. A dor, para todos, a dor é inevitável. Todo mundo passa por dor. Mas o sofrimento é opcional. Eu vou passar por dores,
mas que eu vou sofrer pelas escolhas que fazem, embora sejam escolhas que eu não concorde, não vou não. Eu fiz a opção de apresentar. Na opção que eu fiz, eu eduquei. Na educação que eu dei, a consciência está tranquila. É esse movimento que a gente tem que estar fazendo. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 8, ele fala assim, receberás do Senhor todo o bem que fizer. Sabendo que receberás do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha Paulo falando da liberdade para nós. Sabendo que receberás do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Parece antagônico, né? Ser servo e ser livre. Parece antagônico, mas não é contraditório. Não é, só parece. Se a gente vai receber de Deus todo o bem que fizer, se a gente vai receber, seja servo, seja livre, ou seja, esteja servo das propostas do Cristo, se envolva com as colocações que a espiritualidade fizer, e esteja livre das materialidades, dos confrontos com a terra, esteja livre. Haja, caminhe por cima daquilo que a terra está propondo. Somos servos de Deus, estamos livres da matéria. Precisamos de conviver com a matéria, mas a convivência não nos obriga a sermos servos das questões da matéria. Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele coloca assim: todo aquele que opera e coopera na seara do Cristo, vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é lei. Todo aquele que opera e coopera, ou seja, aquele que trabalha e ajuda, o trabalho material e auxilia dentro do trabalho espiritual, opera e coopera. Todo aquele que opera e coopera na seara do Cristo, vai receber sempre o melhor. Isso não é porque Jesus é amigão nosso do peito, não é isso não. Isso não é promessa de amizade, é lei. Você faz, você recebe, você não faz, não recebe. Está na lei de Deus. É ação e reação. Então, esta é a nossa caminhada. E se eles fizerem essas opções de se liberarem depois para novas escolhas, lembremos como que a gente atuou nesses dois movimentos. Apresentamos o Cristo, voltando lá na colocação de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas e não os impeçais. Vocês lembram desse episódio? Jesus pega uma criança, né? Eles estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Aí Jesus pega a criança e fala: se fizeres como este pequenino, se fordes humildes como este pequenino, este é o maior no reino dos céus. Nós vamos ver isso no capítulo 10 de Marcos. Essa criança, na época que sentou ao colo de Jesus, ela estava com aproximadamente 4 anos de idade, essa criança. Quando Jesus foi crucificado, ele chamou por João e por Maria e apresentou para os dois, falando para João: eis aí a tua mãe. E falou com Maria: eis aí o teu filho. Após a crucificação de Jesus, os dois saíram conversando e João colocou para a mãe Maria: nós poderíamos ir atrás daquela criança que Jesus deixou de exemplo para nós como sendo o maior no reino dos céus. Porque aquela criança era uma criança de rua. Os pais já tinham desencarnado. Aquela criança se transformou num dos maiores mártires do cristianismo. Ele se tornou discípulo de João. Era da cidade de Antioquia e o nome dele era Inácio, que nós conhecemos no movimento crístico como Inácio de Antioquia. Para vocês terem uma ideia, eles foram atrás da criança e essa criança começou a acompanhar João nas pregações de João, nos movimentos de João. Depois esta criança se tornou o verdadeiro discípulo de João. Depois João foi ganhando outras regiões e ele se tornou apóstolo, aonde ele saía fazendo curas. Quando ele foi levado para a arena, junto com outros cristãos, o imperador mandou soltar os leões, porque era um dos tipos de
torturas promovidas pelo povo na época, que refletia a bancarrota moral das criaturas naquele movimento, os leões saíram ceifando a vida dos cristãos que estavam na arena. Inácio de Antioquia, que estava ali, começou a ver o movimento dos leões, e quando eles ceifaram a vida de todos os cristãos, os leões se aproximaram de Inácio e se deitaram. Não avançaram sobre ele. E o Inácio começou a ver um leão chegar e se abaixar, o outro, e os leões não avançaram. O imperador, indignado do alto da arena, gritou para um dos seus soldados: quem é este que até os leões temem? E aí eles gritaram: é Inácio, Senhor, o feiticeiro, Inácio de Antioquia. E aí o imperador gritou do alto da arena: aonde está o teu Cristo agora? Ele pegou e gritou de onde ele estava: aqui, meu Senhor. Respondendo para o imperador: aqui. O imperador, olhando para um dos seus soldados, falou: arranca o Cristo de dentro dele, tira o coração dele. O soldado, cravando a espada no peito de Inácio, tira o coração ainda pulsando e lança o coração para a arena. O coração ainda pulsava. Hoje, Inácio se manifesta no plano espiritual com uma luz no peito. Você o reconhece? Não. Nós não vamos reconhecê-lo provavelmente, né? Porque a chance da gente vê-lo ela é pequena. Mas aqueles que convivem o reconhecem pelo facho de luz que sai do peito dele. Ele já reencarnou e já desencarnou. Ele, quando desencarnou, depois nós vamos ver mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem mensagem lá intitulada Adolfo, Bispo de Argel. Ele já reencarnou, já trabalhou de novo na seara do Cristo, já desencarnou, tem mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo, embora ele ainda se manifesta na figura de Inácio de Antioquia, com um facho de luz que sai do peito, que sai do coração dele. Então, deixai vir a mim as criancinhas, é apresentar o Cristo para os nossos filhos. Aqueles filhos que querem vir, mas os pais dormem, os pais desanimam, os pais os desanimam, além de se desanimarem, não estão apresentando. Aqueles filhos que não querem vir, e os pais falam: deixa estar, na hora certa um dia ele vai, não estamos apresentando o Cristo para eles. Aqueles filhos que resolvem sair com os amigos, com os coleguinhas, dormem na casa de coleguinha, ou jovens, saem à noite, não se envolvem no dia seguinte com nada, e nós também não os persuadimos, não estamos apresentando o Cristo. Quando não os convidamos para participar do culto no lar, não os convidamos, não estamos apresentando o Cristo para eles. A proposta do Cristo, deixai vir a mim as criancinhas, é apresentar o Cristo para eles. Apresentar. Nós precisamos apresentar. Pelo menos para não assumir dramas com a nossa consciência lá na frente. Precisamos apresentar. Quando eles se tornarem adultos, ou final da adolescência, vai aparecer a figura do homem velho. E aí vem as nossas viciações de passado, vem à tona. E a Hermance Dufault, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela coloca da importância da amizade com o homem velho. Importância da amizade com o homem velho significa: eu preciso me atentar para as coisas que eu fiz. Eu sou hoje produto do que eu plantei ontem. Se eu tenho viciações na área alcoólica, é porque são coisas que eu plantei lá atrás. E eu preciso de lutar contra essa viciação. Se eu tenho viciações na área da maledicência, eu não consigo ficar sem fazer uma fofoca. Eu não consigo. Se eu não consigo, são coisas que eu plantei lá atrás. Amizade com o homem velho. Quando ela fala em amizade com o homem velho, ela fala que é para a gente fazer um autoinvestimento, um autoconhecimento. Que assim você descobre aonde tem os seus erros. Assim a gente descobre aonde estão as nossas dificuldades. Amizade com o homem velho. Nós vamos fazer este movimento. Faz um autoinvestimento. Quando você fizer a sua prece, conversa com Deus. Mas a Joana de Ângeles propõe a gente meditar.
Quando você reza, você fala com Deus. Quando você medita, você escuta Deus. O processo de meditação, de escuta, de reflexão, na natureza, na presença dos mentores, no que a gente vem recebendo dentro da construção evangélico-doutrinária, é o processo de meditação. Lê uma página, reflete na página. Ela está trazendo para você uma situação de autodescobrimento. Nós vamos fazer esse movimento de autodescobrimento. Por quê? Porque o homem velho vai gritar. Daqui a 2 anos, 3, 5, 8, se eu não tiver estrutura nenhuma, o homem velho vem. O homem velho são todas as construções que eu fiz lá atrás. Conta-nos a história. Deixa eu beber uma água aqui. Conta-nos a história que Zé Arigó, que trabalhava com o Dr. Fritz, no processo de cura, de atendimento, perguntaram para ele se ele era espírita. Ele falou assim: o que eu menos sou é espírita. Porque para eu ser espírita, eu tinha que estar estudando a doutrina espírita. O povo não me deixa estudar. É tanta gente doente que está chegando que eu não consigo ser espírita. Mas eu sou um trabalhador da seara do Cristo. O que eu puder curar e ajudar é o que eu vou fazer. Esteve preso. O período que ele estudou a doutrina foi quando ele estava na cadeia, porque ninguém aparecia para ele curar. Aí ele abria evangelhos com o espiritismo e estudava. Certa vez ele estava atendendo uma fila de doentes, entrou um jovem lá atrás. Quando entrou o jovem, ele viu o jovem caminhando com muitas dificuldades e a perna dele ferida, a perna desse jovem, ferida, ensanguentada, moscas rodando ali. Ele saiu de onde ele estava e falou para o jovem que ele não precisava de enfrentar a fila. Não precisa de enfrentar. E aí o jovem perguntou por quê, se ele não iria curá-lo. Dr. Fritz, conversando com ele através de Zé Arigó, Dr. Fritz colocou para ele: perna que chuta pai e mãe não tem cura. Refaça a tua relação com os teus pais e depois volte para a gente poder tratar da tua perna. Ou seja, a inimizade, o ódio que ele tinha, que ele construía na relação com os pais, fazia com que ele agredisse os pais. A agressão que ele promovia, ela voltava para ele mesmo, em dor física. Em dor física. É o homem velho gritando e a pessoa sem se instrumentalizar espiritualmente, sem se instrumentalizar emocionalmente, ela dá vazão ao homem velho e vai agredindo os outros na via pública, vai agredindo pais, vai agredindo irmãos. Por quê? Porque ali da parte dele existe muita inimizade e ele não está instrumentalizado, não se evangelizou. Mesmo que tenha se evangelizado, desprezou tudo isso e ele prefere dar vazão às situações que ele plantou no passado. Veio de novo. E aí vem a dor física, somatizado do inconsciente, aonde 2, 3, 5 séculos atrás ele estava reunido com esse grupo na figura de amigos. E agora estão os amigos reunidos debaixo do mesmo teto, com posturas diferentes, e nós damos o nome inúmeras vezes de inimigos de passado, que são as nossas construções. Então, ele agredia os pais, dando vazão ao homem velho. Quantos de nós, faltando-nos a estrutura para a gente poder vencer esses dramas que o inconsciente propõe, faltando material evangélico, material doutrinário, faltando trabalho, porque não é só a gente se instrumentalizar intelectualmente, não é isso. A doutrina espírita entra na nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. Passa pelos nossos corações, transformando a nossa maneira de sentir, mas precisa sair pelas nossas mãos em forma de trabalho. Precisa. Nós estamos dentro do movimento espírita transitando com a doutrina mente-coração. Mente-coração. E não conseguimos nos envolver com o trabalho. Como que eu estarei espiritualizado sem trabalho? Como que eu estarei? Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer um trabalho. Se você tiver 2 horas de disponibilidade no final de semana, 2.
Ah, mas eu estou na dúvida se eu fico lendo o livro Paulo e Estevão, que eu já comecei a ler, ou se eu vou para o trabalho. Não tenha dúvida, larga o livro e vai trabalhar. Ah, eu não sei se eu vou lá na casa espírita, lá em Colatina, ou se eu vou para o trabalho de visita. Não tenha dúvida, larga o estudo e vai trabalhar. Não tenha dúvida, não. Quem coloca isso para nós é Kardec, no capítulo 27 do Livro dos Médiuns. Tá, no item 300, no parágrafo 5º. Se você tiver a opção de estudar e trabalhar, opte pelos dois. Mas o trabalho, ele já é a realização da construção teórica que a gente está buscando dentro dos movimentos. A construção, no item 300, no parágrafo 5º. Então nós vamos trabalhar. Agora, pode dividir estudo e trabalho? Então estude e trabalhe. Estude e trabalhe. Faça as duas coisas, porque aí são as duas asas do processo evolutivo, né? Nós vamos fazer as duas coisas. E aí começa a amizade no núcleo familiar. Se eu dou conta de ter amizade com um homem velho, eu dou conta de entender que o meu marido, a minha esposa, os meus filhos também têm dificuldades. Porque eu também tenho. Eu não estou numa situação de prestígio em relação ao meu núcleo familiar, não. Estamos todos juntos por sintonia. Se eu tenho dificuldades, eles também têm. Aí, quando meu filho aumentar o tom de voz, eu não vou gritar com ele, não vou, não. Se a minha esposa, o marido, aumentou o tom de voz, gritou, xingou palavrão, eu, que já fiz uma autoavaliação, sei das dificuldades que tenho, então eu vou respeitar, porque eu entendo que ele também tem dificuldades. Ele também tem, então, vou esperar um pouco, vou rezar, vira as costas, deixe estar, acabou de gritar? Minha irmã, depois a gente conversa. E pronto, vamos deixar, é aquele movimento ali. Às vezes o irmão, a irmã não escuta. E não tem problema eles não escutarem, a caminhada é deles. Quando a minha irmã ia se casar, já tínhamos saído da adolescência, estávamos com 20 e poucos anos, eu falei com a minha irmã para ela não se casar. Minha irmã não casa. Emerson, mas eu gosto dele, eu sei que você gosta, mas não casa, a gente já se conhece, ele cresceu com a gente aqui, tem várias dificuldades, vocês estão tendo vários conflitos na relação, espera um pouco, não casa agora. Não, mas eu vou casar, Emerson, eu vou ajudá-la a sair dessa situação que ele está envolvido e tal. Eu falei, para que você está com essa pressa para casar? Que eu sei que vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Bom, eu gostaria que você não se casasse. Ah, mas eu vou, porque eu vou. Foi lá, casou. Passou 1 ano, 2, 3, veio a primeira filha. 4, 5, começaram as agressões. As agressões foram ganhando força, se transformaram de agressões morais para agressões físicas. E aí ela optou que ela iria se separar. Conversando com uma tia, muito ligada a ela. Ela falou, ai tia, não dou conta mais, eu vou separar. Eu não aguento mais, eu vou separar. E aí, a tia, pelo amor de Deus, não conta nada por Emerson não, porque ele pediu para eu não casar. Não conta para ele não, tia, vai ficar chato. Não, pode deixar, não vou contar para ele não, pode deixar, no telefone, conversando com a minha irmã. Desligou o telefone, minha tia me ligou. Emerson? Oi tia, como é que vai? Sabe quem está separando? Não tia, quem está separando? Sua irmã. É mesmo tia. Ô Emerson, ela não está dando conta, que não sei o que. Ô Emerson, mas não conta para ela que eu te contei não, Emerson. Não conta não, porque ela vai ficar muito chateada. Não tia, claro que eu não vou contar de forma alguma, não vou falar que a senhora me falou não. Pode deixar e tal. Desligamos o telefone, liguei para minha irmã. Minha irmã, você está separando? Ela, quem te contou? Eu falei, minha mediunidade. Pronto. Dei para ela a resposta que era minha mediunidade. Comprometi com a minha tia que não contaria quem me contou. Verdadeiramente eu não contei. E aí expliquei para minha irmã, você está separando, não deu certo e tal. Tudo bem, você já tem uma filha, eu também estou com a primeira filha, nossas filhas vão crescer juntas. Dê conta desse finalmente da relação, segue sua vida. Na doutrina espírita, criaram um slogan que a separação não deve, não pode acontecer. De onde nós tiramos isso? Quem falou isso? Na codificação, isso não está escrito. Na codificação, a pergunta do Livro dos Espíritos 697, a 695, ele fala que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. A 697, ele coloca que a indissolubilidade absoluta do casamento, ou seja,
o não abrir mão do casamento é uma lei humana, não é uma lei divina. Não é uma lei divina. Insolubilidade absoluta, nós é quem criamos. Você vai até o limite da relação. Você luta, investe, busca ajuda, dialoga, resigna, passa por cima, o outro também. Vão fazendo para os dois caminharem juntos. Não são almas gêmeas que estão construídas, estão edificando ali o teto, não. Mas quando chegou no limite e não deu certo mais, para não agravar, essa mesma colocação está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Divórcio. O título é Não separeis o que Deus juntou. No item O Divórcio ele fala, para não agravar, é melhor que os dois se separem. Ah, mas será que vai ter que voltar junto? É. Dependendo do sentimento com que se separou. Porque às vezes se separa e um se resigna, e trabalha e luta, e passa a ser o orientador daquele ali. Às vezes os dois têm tanta aversão um ao outro, que quando encontram não podem nem olhar. Que olha, estão se comprometendo a voltar junto. Às vezes até gêmeos, univitelíneos, a cara um do outro ainda. Então, se nós podemos resolver, estamos casados? Vamos resolver. Vamos conversar, vamos buscar alternativas. Lembrando que inúmeras das dificuldades é o homem velho que está gritando. Eu estou com essas dificuldades, o homem velho está falando, deixe-me filtrar aquilo que eu vou trabalhar na minha relação, preciso refazer os meus valores e ela precisa refazer também. Esta pessoa, seja minha esposa, seja o meu marido, esta pessoa, ela também vai ter que investir no autoconhecimento. Investir no autoconhecimento. Ou seja, aprender a lidar com a relação fraterna dentro do lar. Entre casais, entre irmãos, para depois a gente sair para a parentela. Aí tem muita gente que fala assim, eu não saio para fazer trabalho fora e tal, porque eu escutei na doutrina espírita que caridade começa dentro do lar. Enquanto eu não der conta de fazer dentro do lar, eu não faço fora. Não, isso se chama acomodação, ociosidade, preguiça, desânimo, apatia. Algum sinônimo a mais? Tá bom esses? A pessoa não quer sair para trabalhar, ela começa a justificar. Porque a caridade começa em casa. Começa mesmo. Ninguém está negando, não. Mas a caridade que vai acontecer dentro de casa, embora ela exija de mim mais esforço, ela exige muito menos de prática do que o que eu vou fazer lá fora. Eu vou sair lá fora e vou visitar, eu vou dar passe, eu vou evangelizar, eu faço visita a presídio, eu vou em asilo, eu vou em abrigo. Enquanto isso, eu estou me fortalecendo. Na hora que eu chego em casa e sou agredido, eu estou fortalecido. Caridade começa em casa. Então, agora é o momento de eu compreender aquele que me agride. A minha mãe, o meu filho, a minha irmã, o meu pai, minha esposa, o meu marido. Caridade começa em casa. Eu fiz lá fora. O movimento de fazer lá fora é a minha autoestruturação. Para quê? Para eu compreender que os meus familiares estão numa área diferenciada da minha. Eles estão com uma bagagem e com uma estrutura diferente do que eu estou buscando. Então, quando eles me agredirem, eu vou entender. Daí a 2 horas, 2 dias, nós vamos voltar naquele assunto. E aí, eu vou amadurecer em mim o sentimento de perdão. Eu vou perdoá-lo, mas antes de perdoá-lo, no trabalho do autoconhecimento, da amizade com o homem velho, da estruturação dos valores internos, antes de perdoá-lo, eu vou ter que me perdoar pelas dificuldades que eu já semeei. E perdão não é esquecimento de ofensa. Tem gente que fala, se você não esqueceu é porque você não perdoou. O Evangelho segundo o Espiritismo, neste item, perdão das ofensas, ele coloca para nós que só esquece as ofensas espíritos extremamente nobres. Já não é o nosso caso. Que eu estou vendo aqui, ninguém está com cara de nobreza. Já não é o nosso caso. Então você lembra do ofensor. Ele te ofendeu? Ofendeu. Mas como que é o perdão da ofensa? Aí o Evangelho coloca para nós. Em amai os inimigos, ele coloca para nós. Você não tem como sentar
à mesa com o inimigo com o mesmo prazer que você senta com o amigo. Porque aquele inimigo te traiu. Traiu a sua confiança, traiu a sua sinceridade, traiu as suas atitudes. Você não tem como confiar nele. Então, você tem isso gravado na sua mente. Mas avalie os seus sentimentos. Você está com raiva dele? Você tem ódio dele? Se você tiver esses sentimentos, então não tem como, naquele momento, você nem mesmo se aproximar. Mas se você não tiver esses sentimentos, ele está perdoado. Você não tem esses sentimentos. Não tem antipatia, não tem raiva, não deseja o mal. Está perdoado. E se ele precisar de você, você está pronto para ajudá-lo? Mas tem gente que ajuda, mas depois fala assim, eu vou te ajudar, mas você lembra o que você fez comigo há 4 anos atrás? Você lembra? Ah, então não está perdoado. Não está perdoado. Ou seja, para nós lidarmos com o sentimento de perdão, não é necessariamente esquecer. Eu lembro. Mas eu não vou ficar fomentando isso, eu não vou ficar alimentando, não. Se ele precisar de mim, se eu vê-lo na rua, ele caiu, está machucado, foi atropelado, eu vou prestar ajuda. Se eu sei que ele está doente e ele vai me receber, eu vou lá visitá-lo. Se eu sei que ele está abandonado, que ele está, o quadro dele está agravado, eu vou prestar algum tipo de auxílio. Isto já é o perdão. Eu não preciso de remontar para ele o quadro da agressão que aconteceu há 2, 4, 15 anos atrás. Eu não preciso. Eu já estou trazendo o perdão à baila. E se ele trouxer, eu posso até historiar. Ou não. Já passou, deixa para lá, acabou. E aí vem a nobreza. Não está esquecido, entenderam? Esqueci não. Agora, vai ter um encontro com os amigos. Vou chamar aquele que me agrediu? Não, aí não. Ele está perdoado. Mas o afeto, a vontade, a alegria de ver os meus amigos é diferente da alegria de ver aquela pessoa. É diferente. Ele está perdoado. Se ele precisar de mim, eu estou pronto. É assim que o Evangelho ensina para nós. Mas a história nos mostra uma nobreza nesse sentimento de perdão. Nos anos entre 1915 e 1917, nós tivemos o segundo maior genocídio da humanidade. Genocídios são crimes contra a humanidade. Passando em segundo maior, porque em primeiro foi a Segunda Guerra Mundial. Mas entre 1915 e 1917, turcos otomanos, eles entraram na Armênia ceifando vidas de milhares de pessoas que eram adeptas do cristianismo. Os turcos otomanos eram adeptos à seita de Otomã, que foi um sultão do século XIII, e esse sultão, ele incentivou inúmeras situações contra o Cristo, contra o cristianismo. Então os turcos otomanos entraram destruindo na Armênia aqueles que eram adeptos do cristianismo. Mas um grupo de soldados, um grupo de militares, com o oficial que comandava aquele grupamento, aquele pelotão, entrou num lar, aonde havia o casal e as filhas. O oficial matou os pais, estuprou as meninas mais jovens, pegou a filha mais velha e a aprisionou para atender os seus deleites, os seus desvarios sexuais, e entregou as mais jovens para serem estupradas também pelos seus soldados. Este oficial foi embora. Esta garota que ficou presa durante um tempo, ela escapou desta prisão que aquele oficial promoveu sobre ela. Saiu de onde ela estava, estudou, fez o curso de graduação, se formou em enfermagem. Numa dessas reviravoltas da história, ela foi trabalhar no hospital militar. E nesse hospital militar, ela começou a receber militares feridos de guerra. Numa das vezes que ela estava ali atendendo a chegada dos militares,
Ela vem com pequena lanterna, porque naquele movimento ali dentro do hospital não estava tendo luz elétrica, em função dos movimentos da guerra. Ela veio com o médico, acompanhando cada paciente que estava chegando. E aí, na hora que ela coloca a lanterna no rosto de determinado soldado que chega, ela reconhece, é o oficial que matou seus pais, que estuprou as suas irmãs e a prendeu. E aí o médico começa a descrever a gravidade do quadro daquele oficial. E ela vai registrando tudo na prancheta. Quando ela termina, o médico coloca: olha, o quadro deste oficial é tão grave que se ele não receber um atendimento especial, ele vai morrer. Se ele não receber um atendimento especial. Ela começa a dedicar a esse oficial a vida dela. Fora os horários de trabalho, ela ainda estava ali. Ela ficava ao lado dele, prestando socorro, fazendo a medicação, aplicando injeção. E ele inconsciente, sentindo dores. Ela saía do horário de trabalho e ainda continuava dentro do hospital assistindo aquele oficial. Quando ele começa a se restabelecer, quando ele começa a se recuperar, ele chama pelo médico que o assistia. E aí ele fala com o médico que ele gostaria de agradecer o que ele estava recebendo. O médico fala com ele: olha, se você tem alguém para agradecer, agradece fulana. Declinou o nome da enfermeira e chamou pela enfermeira. A enfermeira se aproxima e ele começa a agradecer a enfermeira, mas ele olha atentamente para ela e fala: mas eu não te conheço de algum lugar? Eu tenho a impressão que eu já te vi, e não é aqui, cuidando de mim. E aí ela fala: o Senhor me conhece. O Senhor me conhece porque o Senhor entrou na minha casa, matou os meus pais, estuprou as minhas irmãs e me levou para atender as suas viciações sexuais para a sua casa. Consegui me libertar, saí, estudei, me graduei em enfermagem e estou aqui cuidando do Senhor. Espantado com as informações, o oficial perguntou para ela: por que você não me matou? E aí ela respondeu para ele com nobreza de sentimento: porque sou uma armena cristã e estou colocando em prática os ensinamentos de Jesus: amai os vossos inimigos. Ainda tenho dificuldades de aprofundar nessa lição, mas o Senhor está me dando a chance de vivenciá-la conforme o Cristo ensinou. Não poderia matá-lo, porque iria me nivelar a criminalidade que carrega no teu peito. É a presença de Deus na vida da gente. Quantas dificuldades psicológicas estamos carregando nas nossas relações? Quanta coisa nós ainda temos que mudar. Aquilo que a gente já descobriu que está nos importunando, que está nos incomodando, que está nos perturbando, que tira a nossa paz, precisa ser trabalhado. Se o outro falou que você é isto, que você é aquilo, não discute não, não discorda não, escuta e se avalia. Porque às vezes o outro nem é uma pessoa da sua afinidade. Às vezes ele é alguém do seu desafeto. E as pessoas do nosso desafeto vão falar para nós verdades. Nos incomoda, mas vão falar verdades. Porque o do afeto, ele vai falar assim: não, o mundo está todo perdido, não tem problema você ter pisado na bola, não. Te nivela. Não, o desafeto, ele vai falar que você é isso, você é aquilo. Avalia, não discorda. Escuta. E se você não for nada daquilo? Ótimo, a sua autoavaliação está saudável. E se você for? Faz um movimento de mudança. Não precisamos devolver para o outro a agressão. Esta armena cristã nos traz a grande lição de não devolver a agressão. Esse movimento nosso é de contar com a presença de Deus no nosso dia a dia. A terra está pedindo socorro.
Raros são aqueles que se disponibilizam a rezar de manhã ou nos momentos da aflição ou à noite, agradecendo pelo dia. Raros são aqueles que estão fazendo o culto no lar, nas suas casas. E a terra pede socorro. Na hora do desespero, a gente pensa em Deus. No bem-estar, a gente nem sabe que Ele é que é o Criador. Ah, mas eu não consigo rezar. Faz um esforço. O Pai Nosso está aí para todos nós. Ah, mas eu não consigo. Se você não consegue o Pai Nosso, Ave Maria, a prece de Cáritas. Se você não consegue, lembra da criação de Deus que está para todos nós. Ao observar a flor, reflete na profundidade de Deus que perfuma o mundo, embora a gente esteja emporcalhando a terra com a quantidade de mazelas que nós estamos colocando aí, em meio aos lixos materiais e aos lixos mentais que estamos jogando na psicosfera, conforme coloca para nós Aniceto no livro Os Mensageiros. Embora a gente esteja emporcalhando a terra, Deus não deixa de apresentá-la para nós numa figura extremamente nobre, para a gente poder agradecer, que ainda que com dificuldades, nós temos muito para poder aprender e depois oferecer. Mesmo com dificuldades, Rabindranath Tagore, ele ensina para a gente a valorizar essa natureza. Ele ensina para a gente a valorizar a presença de Deus no nosso dia a dia. E observando a natureza, Rabindranath Tagore, ele conviveu com Gandhi, deu o título a Gandhi de Mahatma, ele era da Índia, considerado um espírito nobre, musicista, poeta, escritor, espiritualista. Ele fala para nós da presença de Deus na criação, nas coisas mais simples. E ele pede para a gente fazer essas avaliações. E eu peço que à medida que a gente trouxer a fala de Tagore, a gente começa a meditar na criação de Deus. E mandemos para o espaço o bem-estar que a providência divina nos oferece. Devolvamos isso com prazer, com boa vontade. Quando Rabindranath Tagore coloca assim: quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento, aos orbes gigantescos em deperecimento. Do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica? E a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão? O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? O infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga? O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcas angelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar, inimitável, sublime
e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado. E pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta manhã. Até uma outra vez, se Deus quiser.